Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver geometria plana, continuação da nossa aula. Hoje vamos ver pontos notáveis no triângulo. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Gente, lugar geométrico. O que é isso? Lugar geométrico é o conjunto dos pontos que vão compartilhar uma mesma propriedade. Eventualmente, pode acontecer do lugar geométrico ser um único ponto. O exemplo clássico é a circunferência. A circunferência é um lugar geométrico, onde, na circunferência, todos os pontos são equidistantes de um determinado ponto. O que você percebe? Olha aqui, nós temos uma circunferência em rosinha e o centro dessa circunferência em laranjinha. Todos os pontos dessa circunferência rosinha possuem a mesma distância deste ponto central, ou seja, todos estes pontos dessa circunferência compartilham a mesma propriedade. Sempre que você tiver uma situação onde vários pontos, ou mesmo um único ponto, compartilham de uma mesma propriedade, você vai ter um lugar geométrico. Continuando, pessoal, mediana. O que é mediana? Mediana é o segmento que está compreendido entre um vértice qualquer e o ponto médio do lado oposto a este mesmo vértice. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um triângulo ABC. Nesse triângulo ABC, a gente vai traçar uma mediana. O que é mediana? É um segmento onde um dos extremos está num vértice e o outro extremo está no ponto médio do lado oposto a esse mesmo vértice. Tranquilo? Tranquilo. Ou seja, este segmento rosinha nasce no vértice B e morre no ponto médio do lado oposto a este vértice. Então ele morre no ponto D, que é ponto médio do lado AC. Sempre que você tiver um segmento que nasce no vértice e morre no ponto médio do lado oposto a esse vértice, você vai ter um caso de mediana. É muito fácil, pessoal. Mediana, o que lembra? Ponto médio. Então, olha só, aqui nós temos AD é congruente a DC. Esse pedaço tem a mesma medida deste outro pedaço. Então, a gente fala que D é ponto médio de AC, do segmento AC. Portanto, BD, ou seja, o segmento rosinha, vai ser uma mediana do triângulo ABC. Tranquilo? Mediatriz, pessoal. O que é uma mediatriz? Imagine o seguinte. Imagine que você tem uma reta, ou melhor, um segmento de reta AB. Nós temos aqui. Imagine agora que a gente vai traçar uma reta que é, ao mesmo tempo, perpendicular a esse segmento e também passa pelo ponto médio do segmento. As duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, ou seja, a gente vai traçar uma reta que, ao mesmo tempo, é perpendicular a esse segmento e vai passar pelo ponto médio do segmento. Tá aqui, ó. É essa reta azul. Note que ela, ao mesmo tempo, passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular ao segmento. Se você tiver uma reta com essas duas características, você vai ter uma mediatriz em relação a um segmento. Tranquilo? Continuando, pessoal, bissetriz. Bissetriz é uma velha amiga nossa. A gente já viu em aulas anteriores que a bissetriz é a semirreta que divide um ângulo em duas partes congruentes. Então, olha só. Aqui nós temos um ângulo branquinho. Se nós passarmos uma semirreta exatamente dividindo este ângulo em duas partes congruentes, a gente vai ter o quê? A bissetriz deste ângulo. Muito tranquilo. Então, olha só. Aqui nós temos um triângulo ABC. Imagine, pessoal, que nós vamos passar agora um segmento BD que divide este ângulo aqui, ó, em duas partes congruentes, ou seja, de mesma medida. Os dois ângulos têm a mesma medida, alfa aqui e alfa aqui. Se isso acontece, se nós passarmos um segmento que divide um ângulo em dois outros ângulos de mesma medida, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma bissetriz. Tranquilo? Tranquilo. Então a gente nota que ABD, que é o ângulo alfa aqui em cima, é congruente a DBC, ou seja, o ângulo alfa aqui embaixo. Então a gente nota que esses dois ângulos têm a mesma medida. Se isso acontece, a gente pode falar que esse cara rosa, BD, é uma bissetriz interna do triângulo ABC. Eu quero que vocês notem uma coisa muito importante.
Como que a gente definiu bissetriz? Como sendo uma semi-reta. Tá aqui, ó. No triângulo, o que eu falei para vocês? Segmento. Opa, Nerk, bissetriz é semi-reta ou é segmento? Seguinte, quando a gente aplica genericamente o conceito de bissetriz, a gente usa o conceito de semi-reta. Quando a gente aplica o conceito de bissetriz aliada ao conceito de triângulo, a gente pode supor, nesse caso, que nós temos um segmento, sem prejuízo da definição original. Então, olha só, ao segmento BD, que é esse cara aqui em rosa, a gente pode associar o conceito de bissetriz sem prejuízo da definição original de bissetriz, que é essa aqui, da semi-reta. Beleza? Continuando, pessoal, altura. A altura do triângulo vai ser o segmento que é perpendicular a um lado qualquer, ou ao seu prolongamento, e intercepta o vértice oposto a esse mesmo lado. Então, olha só, aqui nós temos um triângulo ABC, e eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu vou traçar uma altura deste triângulo. A altura ela vai ser perpendicular a um lado qualquer, a gente então vai fazer a altura perpendicular ao lado BC, só que tem um detalhe, o que vai ter que acontecer? A altura vai ter que interceptar o vértice oposto ao lado que eu escolhi. Então, por exemplo, se eu escolhi o lado BC, a altura vai ter que interceptar o vértice oposto, no caso A. Tá aqui, ó. Então, olha só, este segmento verdinho é a altura. Por que é altura? Porque é perpendicular a um lado e intercepta o vértice oposto ao lado que eu escolhi. Entendi. Muito tranquilo. Pessoal, uma coisa importantíssima. Muita gente está acostumada a fazer altura em relação à base. Na verdade, eu posso ter altura em relação a qualquer lado do triângulo. Por exemplo, se eu quiser escolher o lado AB, eu posso traçar uma altura em relação a esse lado? Posso, tranquilamente. Vamos lá. Nós temos o lado AB. Qual que é o vértice oposto ao lado AB? É o vértice C. Então, se nós passarmos um segmento que seja perpendicular a AB e que passe pelo ponto C, a gente vai ter traçado a altura relativa ao lado AB, que é justamente o que a gente vai fazer. Então, olha só, é H2. Pessoal, eu quero que vocês notem que esse cara verdinho é perpendicular ao lado AB e passa pelo vértice oposto ao lado AB, que é o vértice C. Ou seja, esse cara aqui, ó, H2, também é uma altura do triângulo ABC. Só que nesse caso, é uma altura relativa ao lado AB. Tranquilo? E aqui nós temos um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, vai acontecer uma coisa muito esquisita, mas completamente correta. Olha só. Eu quero que vocês notem que AB e BC são perpendiculares entre si. Óbvio, né? Aqui nós temos um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, um dos vértices é um ângulo reto. Então a gente nota que este cateto, AB, e este outro cateto, BC, são perpendiculares entre si. Pessoal, olha que legal. Aqui nós temos um lado, por exemplo, o lado BC. Qual que é o vértice oposto ao lado BC? É o vértice A. E o que você percebe? Que este segmento AB é perpendicular ao segmento BC. Ou seja, no triângulo retângulo, o cateto é a própria altura. O cateto é uma das alturas. Entendi. Então a gente nota que AB é uma altura em relação ao lado BC. E BC é uma altura em relação ao lado AB. Ou seja, no triângulo retângulo, duas das alturas são os próprios catetos. Então eu quero que vocês notem que AB é uma altura em relação ao lado BC. Então AB vai ser uma altura em relação a este lado aqui. E a recíproca é verdadeira. BC vai ser uma altura em relação ao lado AB. Ou seja, de novo, no triângulo retângulo, duas das alturas são os próprios catetos. E uma observação importante, pessoal, é para que vocês não confundam altura com mediatriz. Muita gente confunde altura com mediatriz só porque tem ângulo de 90 graus. Então dá uma olhadinha novamente em mediatriz, fixa exatamente o conceito para que você não crie nenhuma confusão. Uma observação importante é que a mediatriz não necessariamente passa pelo vértice oposto.
A altura sempre vai passar pelo vértice oposto. Essa é uma das diferenças fundamentais entre altura e mediatriz. Vamos continuar. Continuando, pessoal, reta suporte. É muito simples. A reta suporte de um segmento vai ser a reta que contém este mesmo segmento. Então, olha só. Aqui nós temos o segmento AB. Imagine uma reta que passa por AB. Então, a gente vai falar que essa reta que passa por AB é a reta suporte de AB. Muito simples. Sempre que você tiver um segmento e você puder passar uma reta por esse segmento, e você sempre pode passar uma reta por um segmento, a gente vai chamar essa reta de reta suporte do segmento. Muito tranquilo. Então, no exemplo acima, a gente nota que a reta R, esta reta rosinha, é a reta suporte do segmento AB. Ceviana, pessoal, vamos lá. Nerk, você está indo muito rápido. Gente, é aquela velha história. Qualquer coisa, pausa um pouquinho, volta um pouquinho o vídeo. Lembre-se, você está no YouTube. Você pode assistir essa aula zilhões de vezes, se você quiser. Continuando, pessoal. Ceviana. Ceviana, genericamente, é qualquer segmento com extremidades compreendidas entre um vértice de um triângulo e a reta suporte do lado que lhe é oposto. Por exemplo, a mediana é uma ceviana. Resumão. Ceviana vai ser um segmento onde as extremidades ficam entre um vértice qualquer e a reta suporte do lado oposto a esse vértice. Então, por exemplo, aqui nós temos o triângulo ABC. No triângulo ABC, a gente tem uma mediana, que é o BD. A gente já viu mediana em algum dos quadros anteriores. Pessoal, olha que legal. Este segmento BD, ele tem dois extremos, óbvio. Um dos extremos está num vértice, o outro extremo está em qualquer lugar do lado oposto. A gente sabe que está no meio, mas ele poderia estar em qualquer lugar do lado oposto. Sempre que você tiver um segmento onde um dos extremos é um vértice e o outro extremo é qualquer lugar, inclusive o prolongamento, né? Reta suporte do lado oposto, o que você vai ter? Você vai ter uma ceviana. Entendi. Resumão. Ceviana nasce num vértice e morre ou do lado oposto ou no prolongamento do lado oposto. Genericamente, você pode falar que a ceviana nasce num vértice e morre na reta suporte do lado oposto. Tranquilo? Tranquilo. Quais são exemplos clássicos de cevianas? A altura, a bissetriz e a mediana. Se você der uma olhadinha um pouquinho mais para trás, você vai perceber que a altura, bissetriz e mediana sempre nascem em um vértice e morrem na reta suporte do lado oposto. E a mediatriz, pessoal, ela não é uma ceviana. Por quê? Porque a mediatriz não necessariamente passa por um vértice. Ela passa pelo ponto médio de um lado e é perpendicular a um lado, mas não necessariamente passa por um vértice. Tranquilo? Continuando, pessoal, agora a gente vai ver o nosso primeiro ponto notável, o baricentro. As três medianas de qualquer triângulo vão ser concorrentes, ou seja, elas vão se interceptar em um único ponto. E esse ponto a gente vai chamar de baricentro. Então, olha só, aqui nós temos um triângulo qualquer, ACB. Imagine que você trace as três medianas desse triângulo. Tá aqui, ó, tracei uma mediana, outra e mais outra. As três medianas desse triângulo vão se encontrar em um único ponto. Esse pontinho, no caso o ponto D, vai ser o baricentro do nosso querido amigo triângulo. Pessoal, olha que legal. O baricentro, ele é sempre um ponto interno ao triângulo. Então aqui nós temos um triângulo acutângulo e seu baricentro, um triângulo retângulo e seu baricentro, e um triângulo obtusângulo e seu respectivo baricentro. Sempre, o baricentro vai estar dentro do triângulo. Ou seja, ele vai ser um ponto interno ao triângulo. Existem outras propriedades, a gente vai ver agora. A primeira propriedade a gente já viu, é o baricentro ser interno ao triângulo. Sempre. A segunda propriedade é que o baricentro ele vai ser o centro de gravidade de qualquer triângulo. Quando você estudar física estática ou centro de massa, esse conceito vai ser muito importante. O centro de massa de um triângulo uniforme é o seu baricentro.
E finalmente, essa é a propriedade mais importante. O baricentro divide a mediana em duas partes na proporção de 2 para 1. Por exemplo, AG é uma mediana, D é o baricentro. Então a gente pode falar que AD é o dobro de DG. Da mesma forma, CD é o dobro de DF. E da mesma forma, BD é o dobro de DE. Nerk, como é que eu vou saber qual pedaço é o dobro de qual? É muito simples. Aqui nós temos, por exemplo, a mediana AG. Beleza? Beleza. A parte do segmento que vai do vértice até o baricentro é sempre o dobro da parte que vai do baricentro até um lado qualquer. Entendi. Então, por exemplo, CD, do vértice até o baricentro. Essa parte é o dobro desta outra parte, que vai do baricentro até um lado qualquer. E aqui também, né? BD é o dobro de DE. A gente pode falar isso dessa forma. AD sobre DG é igual a BD sobre DE, que é igual a CD sobre DF, que é igual a 2 sobre 1. Eu poderia ter dito que tudo isso aqui vale 2, né? Porque 2 sobre 1 vale 2. Só que aí eu preferi deixar dessa forma porque evidencia a proporção. Fica mais fácil de associar o conceito. Tranquilo? Continuando, incentro. Pessoal, as três bissetrizes internas de qualquer triângulo também vão ser concorrentes em um único ponto. E esse pontinho maravilhoso a gente vai chamar de incentro. Olha que legal. Aqui nós temos um triângulo ABC e a gente traçou as três bissetrizes internas em relação aos três ângulos internos. Se você fizer isso, as três bissetrizes também vão se encontrar em um único ponto. E esse ponto a gente vai chamar, nesse caso, de incentro. Aqui, pessoal, eu tracei o incentro do triângulo ABC, de um triângulo genérico retângulo e de um triângulo obtusângulo, ou seja, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Novamente, o incentro sempre vai ser um ponto interno ao triângulo. Qual que é a primeira propriedade do incentro, a mais importante? É que o incentro, pessoal, ele vai ser o centro da circunferência inscrita. Ou seja, se você, entre aspas, quiser fazer uma circunferência dentro do triângulo, de forma que a circunferência tangencie os três lados, primeiro você vai ter que achar o incentro. Se você achar o incentro, acabou o problema, porque você vai ter achado o centro da circunferência, que é tangente, ao mesmo tempo, aos três lados do triângulo, internamente. Tranquilo? Tranquilo. E você nota que nós temos isso nos três casos. Continuando, o incentro, como eu já falei, ele sempre é interno ao triângulo. E óbvio, o incentro, pessoal, vai ser equidistante, ou seja, vai manter a mesma distância dos três lados do nosso querido amigo triângulo. Ou seja, a distância do centro a esse lado é a mesma distância do centro a este outro lado, que é a mesma distância do centro a este outro lado. Aliás, é por isso que a gente consegue traçar uma circunferência que tangencia os três lados ao mesmo tempo. Beleza? Continuando, pessoal, circuncentro. O que é o circuncentro? Se você traçar as três mediatrizes de qualquer triângulo, você vai notar que elas são concorrentes em um único pontinho. E este pontinho maravilhoso a gente vai chamar de circuncentro. Pessoal, o circuncentro ele é muito parecido com o incentro. Por quê? Porque novamente nós vamos ter o centro de uma circunferência. Só que ao invés de ser a circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo, vai ser a circunferência circunscrita, ou seja, fora do triângulo, onde esta circunferência intercepta os três vértices do triângulo. Entendi. Então olha só, pessoal, aqui nós temos novamente um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. Opa, olha que legal! No triângulo obtusângulo, a gente nota que o circuncentro é externo ao triângulo. Então isso é diferente dos dois outros pontos que a gente aprendeu,
que é o baricentro e o incentro. O baricentro e o incentro sempre são pontos internos ao triângulo. O circuncentro não necessariamente, ele pode ser externo. E quando que o circuncentro vai ser externo, ou seja, fora do triângulo? Simples, quando você tiver um triângulo obtusângulo. Sempre, 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 quando você tiver um triângulo obtusângulo, o circuncentro vai ficar do lado de fora, ele vai ser um ponto externo. Vamos lá então, propriedades. Quais são as propriedades? Primeira, o circuncentro é equidistante dos três vértices, ou seja, o circuncentro mantém a mesma distância de cada um dos vértices do triângulo. Segundo, o circuncentro ele é externo, como a gente já viu, no triângulo obtusângulo. E finalmente, pessoal, olha que 10. No caso do triângulo retângulo, o circuncentro sempre, sempre, sempre vai ser o ponto médio da hipotenusa. Entendi. Nerk, é sempre assim? No triângulo retângulo, sim. Sempre, 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 no triângulo retângulo, o circuncentro vai ser o ponto médio da hipotenusa. Guarda essa informação porque ela é essencial. E finalmente nós temos o nosso querido amigo ortocentro. Pessoal, se você traçar as três alturas de qualquer triângulo, você vai notar que esses três caras são concorrentes em um único ponto. E a gente vai chamar este pontinho de ortocentro. Olha só, aqui nós temos um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e, novamente, um triângulo obtusângulo. E, novamente, também você nota que no triângulo obtusângulo, o ortocentro é um ponto externo. Ele fica fora do triângulo obtusângulo. Então, olha só, pessoal, quais são as propriedades? No triângulo retângulo, o ortocentro está no vértice que contém o ângulo reto, ou seja, ele está no vértice que contém o ângulo de 90 graus. Sempre, 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 isso vai acontecer quando você tiver o ortocentro de um triângulo retângulo. Ele sempre vai estar no vértice do ângulo que mede 90 graus. A gente também sabe que no triângulo obtusângulo, conforme eu falei para vocês, o ortocentro ele vai ser externo, ou seja, ele vai ficar do lado de fora do triângulo. Casos especiais. Vamos ver agora alguns casos especiais envolvendo os pontos notáveis que a gente acabou de aprender. No triângulo isósceles, com um dos lados necessariamente diferente, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu quero triângulo isósceles que não seja equilátero. Para o equilátero vai valer uma outra regra. Então, no triângulo isósceles que não é equilátero, os quatro pontos que são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que a gente já aprendeu, eles vão ser colineares. O que são pontos colineares? Significa que esses quatro pontinhos estão alinhados. Isso significa que eu posso passar uma linha que passa por todos esses pontos ao mesmo tempo. Entendi. Então, olha só. Aqui nós temos um triângulo isósceles. E nesse triângulo isósceles, o que você nota? Que os quatro pontos notáveis estão alinhados com a altura relativa à base, que é de medida diferente dos outros dois lados. Então, aqui nós temos o circuncentro, o baricentro, o incentro e o ortocentro. Nerk, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Bom, você disse que o circuncentro, o baricentro, o incentro e o ortocentro estão alinhados sempre, sempre, sempre no triângulo isósceles. Exatamente, foi isso que eu disse. Eu noto que o circuncentro está em cima do baricentro, o baricentro está em cima do incentro e o incentro está em cima do ortocentro. A pergunta é, sempre vai ficar nessa ordem? Não, não necessariamente. A única coisa que a gente pode falar é que no triângulo isósceles os quatro pontos estão alinhados, mas não necessariamente nessa ordem. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco do triângulo equilátero. No caso específico do triângulo equilátero, os quatro pontinhos vão ser o quê? Coincidentes. Ou seja, um único ponto vai representar ao mesmo tempo baricentro, circuncentro, incentro e ortocentro. Entendi. Então, olha só, que nós temos um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero mesmo? Onde os três lados e os três ângulos internos possuem a mesma medida.
Pessoal, olha que legal. Este pontinho, ele é ao mesmo tempo baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro do triângulo equilátero. E olha que mais legal ainda. Você nota este segmento, este outro segmento e este outro segmento. Estes segmentos, pessoal, são ao mesmo tempo mediatrizes, alturas, bissetrizes e medianas do triângulo equilátero. Entendi. Guarda essa informação, porque isso é muito utilizado nas provas que você vai prestar. Então guarda isso porque é importante. Beleza? Vamos ver um último conceito muito importante. Teorema de Ceva. O que é o Teorema de Ceva? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, pessoal, é um conceito difícil, mas é importante. Então a gente vai com bastante calma, mas eu quero que você não se preocupe. É fácil, parece difícil, mas é fácil. Então olha só, em um triângulo, se três sevianas são concorrentes em um único ponto, vai valer a seguinte relação. Tá aqui a relação. Então olha só, nós temos três sevianas. Esta seviana AF, esta seviana BE e esta outra seviana DC. O que é seviana mesmo? Seviana vai ser um segmento que nasce em um vértice e morre na reta suporte do lado oposto. Pessoal, olha que legal. Então a gente percebe que nós temos três sevianas internas ao nosso querido amigo triângulo. Gente, vale esta propriedade. Só que antes de mostrar essa propriedade, eu quero que vocês notem uma outra coisa. Aqui nós temos o segmento DC, que é uma seviana. Esse ponto D é um ponto do lado AB. Esse ponto F é um ponto do lado BC. E óbvio, esse ponto E é um ponto do lado AC. O que o nosso querido amigo Ceva falou? Que se um triângulo possui as três sevianas concorrentes em um único ponto, que é justamente o que ocorre com baricentro, o incentro, circuncentro e ortocentro, vale essa propriedade. Para você entender melhor essa propriedade, olha o que eu fiz. Pintei um trecho, pensa no triângulo, na parte externa do triângulo. Esquece as sevianas. Então nós temos AD, DB, BF, FC, CE e AE. Pessoal, o que eu fiz? Eu pintei alternadamente esses segmentos. Olha só, rosa, amarelo, rosa, amarelo, rosa, amarelo. Então, basta que você multiplique todos os rosinhas, está aqui. Isso vai dar o mesmo resultado que todos os amarelinhos. Ou seja, BF vezes EC vezes AD, rosinhas, dá o mesmo resultado que FC vezes AE vezes BD. Entendi. Pensando dessa forma, de maneira alternada, é muito mais fácil de se guardar o Teorema de Ceva. Ou seja, gente, se você tiver um triângulo onde as três sevianas sejam concorrentes em um único ponto, necessariamente essa relação é válida. E a recíproca é verdadeira. Se essa relação é válida, necessariamente as três sevianas são concorrentes em um único ponto. Se cair algum tipo de exercício pedindo para demonstrar que três sevianas são concorrentes, é este o teorema que você vai utilizar. Detalhe, na FUVEST ou nos vestibulares mais convencionais, isso é muito difícil de cair. Se cair, provavelmente vai ser num ITA da vida. Então não se preocupa tanto se você esquecer, mas é importante que você guarde, às vezes, para te auxiliar no exercício um pouco mais simples. Beleza, pessoal? Valeu então!